Boa noite novamente. Oi. Vamos dar início então à nossa série de estudos, o evento que nós estamos realizando aqui. Acho que é a primeira série, pelo menos com os temas da reforma que a UMP está realizando. É um grande prazer, uma vez mais, poder realizar esse projeto. Dando já boa noite para o pessoal que está em casa, nos assistindo pelo YouTube. É um grande prazer porque, como eu disse mais cedo, é um projeto que já estava na gaveta, já fazia um tempinho que a gente queria fazer. E muito obrigado, reverendo Tiago, Alegria por minha. ter vindo lá de Vargem Grande, atendido nosso convite. Muito obrigado ao pessoal da igreja por estar aqui conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente e te use nessa noite. Amém. Vamos todos prestar atenção a cada palavra, porque realmente é uma herança que nós temos já há 500 anos e é sempre algo que nós devemos reforçar e aprender um pouco mais. O Senhor te abençoe. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Deus te abençoe, querido. Vou só tirar a máscara aqui. Tentar, né? Que agora o microfone exige algumas manobras a mais. Espera aí. Ótimo. Foi mais fácil do que eu pensei. Queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Para mim é uma grande alegria estar aqui, uma grande alegria mesmo. Primeiro porque eu estou na igreja de alguém que eu considero, ou que é pastoreada por alguém que eu considero como um pai, que é o reverendo Ellerson, com quem eu caminhei boa parte da minha vida. Oi? Mais um filho. Tá quase igual a Abraão já, né? Pai de uma grande nação de seminaristas e um dia, com a graça de Deus, pastores, né, meu irmão? Então, uma grande alegria. Quando o pastor Ellerson me convidou, eu nem olhei a agenda, nada, acho que eu já respondi na hora, né? Conta comigo, estarei aí sim com todo prazer. E hoje eu vim acompanhado com algumas das ovelhinhas que Deus tem me dado a graça de pastorear, que já foram pastoreadas, algumas delas pelo pastor Ellerson, nos 10 anos que ele ficou em Vargem Grande, praticamente 10 anos, e agora estão sendo pastoreadas por mim. E eu louvo a Deus pela vida delas. Queridos, vamos então abrir as Escrituras para a gente abordar esse primeiro tema. Uma vez que nós falaremos do sola Escritura, nada mais justo do que falar desse tema com base na própria Escritura, não é verdade? Então abram comigo num texto que eu imagino que todos vocês já... Capítulo 3. Nós leremos 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Eu acho que essas águas aqui são minhas, né? Valeu. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, leremos do 14 ao 17. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe, dando-nos compreensão da sua palavra, fazendo-nos entender as suas verdades e aplicá-las, né? E praticá-las, assimilá-las a tal ponto que nós a vivamos o máximo possível. Vamos pedir isso ao Senhor? Pai amado, nós mais uma vez oramos a Ti, rendendo graças ao Senhor por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dispõe, que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus amado, por essa igreja. Muito obrigado, Deus amado, pelos jovens que aqui estão, neste lugar. Sei que são filhos do Senhor, chamados por Ti, e em Cristo Jesus estão caminhando, peregrinando o caminho que o Senhor mesmo propõe a todos aqueles que são Teus filhos. Sabemos, ó Deus, que nessa caminhada nós precisamos ser abastecidos da graça do Senhor, e o Senhor nos dispõe então de meios de graça para isso, e a Tua palavra é um deles. Pedimos então, ó Pai amado, que em nome de Jesus, que o Senhor
por meio da Tua palavra, comunique a nós a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, que Ele nos dê a compreensão necessária para entendermos a palavra do Senhor, mas não queremos apenas entendê-la, nós queremos vivê-la, queremos experimentá-la, queremos que ela molde as nossas vidas, mudando a nossa mente, transformando o nosso coração. Então, em Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo haja em nós nessa noite, trazendo-nos luz para compreendermos o texto e dando-nos, ó Deus, as condições necessárias para experimentarmos as verdades do Senhor, a vontade do Senhor no nosso dia a dia. Pedimos estas coisas e pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, então, hoje nós abordaremos esse primeiro sola, do qual todos os outros solas surgem, ou do qual todos os outros solas, quase que de uma maneira natural, começam a fazer sentido. Mas eu quero aqui só destacar algumas coisas, né? Eu não vou me apegar tanto, não vou me atentar tanto à história da Reforma, não vou me apegar tanto à história de como esse sola foi construído, ou porquê, ou como esse sola começou a ser entendido como um fundamento da igreja. Eu vou tentar destacar hoje a importância desse sola e como ele deve ser aplicado às nossas vidas, ok? Não que a gente não vá ver um pouquinho de história, não que a gente não vá olhar para trás, entender como era, entender qual a importância do sola e o que ele causou na igreja, o que ele causou na sociedade, mas eu vou tentar me apegar um pouco mais do porquê nós devemos confessar, do porquê nós devemos proclamar sola escritura, ou somente a Escritura. Eu quero logo de início dizer o seguinte, que definir ou compreender a Bíblia como um fundamento da fé é de suma importância para a nossa caminhada como cristãos. E uma das razões do porquê o sola escritura é fundamental, do porquê o somente a Escritura é fundamental para a nossa fé, é porque ele serve como uma marca distintiva entre a verdadeira igreja de Cristo e a falsa igreja de Cristo, ou entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Uma das diferenças entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo é como eles escrituram as suas vidas. Uma pessoa que reconhece Jesus como seu Senhor vai olhar para a palavra do Senhor, vai entender a autoridade dessa palavra e vai submeter a sua vida a essa palavra. Todavia, alguém que talvez não tenha experimentado um processo de conversão genuíno, que não tenha reconhecido Jesus verdadeiramente como o Senhor da sua vida, ele vai demonstrar que ele está fora de Cristo de várias maneiras, e uma delas é se opondo ao que este livro ensina. Então, uma das características importantes que nós temos como cristãos é de compreender o que a Bíblia é e qual o peso dela para as nossas vidas. Então, cristãos genuínos compreendem as Escrituras como palavra de Deus e a aplicam às demandas da vida. Em outras palavras, cristãos genuínos compreendem as Escrituras como a sua regra de fé e prática, não é? Eu lembro que essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu, há muitos anos atrás, eu lembro que logo na escola bíblica dominical eu não entendia muito bem o que era dito, o que era ensinado, eu não entendia muito bem alguns termos que eram usados, mas eu lembro da pessoa que me discipulou reforçando isso inúmeras vezes. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós devemos crer está ali, e a maneira como nós devemos viver está prescrita na palavra de Deus. Então, se você quer conhecer o Senhor, você conhece por meio das Escrituras, e se você quer viver para a glória de Deus, você viverá observando o que as Escrituras dizem. Agora, olhando para a história, principalmente para a história da Reforma Protestante, nós vemos que aqui que vivia esse princípio de entender a Bíblia como a sua regra de fé e prática. E o nome deste homem é Martinho Lutero, que ficou famoso por causa das suas 95 teses afixadas na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, onde ele combateu as indulgências.
Por causa dessas 95 teses, depois de alguns anos disso, cerca de 4 anos, ele foi intimado para uma sabatina que foi denominada Dieta de Worms, ou Worms. E lá ele disse algo muito impressionante quando as pessoas o desafiaram a se retratar por tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que ele havia colocado nesse documento conhecido como as 95 teses. E depois de desafiado, depois de colocado contra a parede, ele disse o seguinte para uma série de pessoas que estavam dispostas, inclusive, a matá-lo dependendo da sua resposta. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra a resposta de Lutero: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. E eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Em outras palavras, Lutero, pressionado pela Igreja Católica Apostólica Romana, pressionado a negar aquilo que ele havia dito, pressionado a contradizer as verdades que ele havia exposto ali na porta do castelo de Wittenberg, com as 95 teses, ele diz: não vou me retratar, porque a minha consciência, ela é cativa à palavra. Em outras palavras, Lutero disse o seguinte: eu sou escravo da palavra, e aquilo que a palavra afirma, eu afirmo, e aquilo que a palavra nega, eu nego. Lutero aceitava apenas o que pudesse ser provado pela Bíblia, e todo o resto, o que não era provado pelas Escrituras, o que era apenas fruto da tradição dos homens, Lutero descartava como anátema, como algo contrário à fé cristã e prejudicial à fé cristã. Mas infelizmente, nem todos pensavam como Lutero, e ainda muitos não pensam. E por isso que nós precisamos constantemente tratar de temas como nós temos tratado hoje. Na época de Lutero, a autoridade da igreja não vinha da palavra de Deus. Na época de Lutero, a autoridade da igreja vinha da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode entender tradição de forma mais simples como normas estabelecidas pelo clero da igreja, pelas autoridades da igreja, que em diversos momentos visava apenas o controle das pessoas e o acúmulo das riquezas. Então a igreja era conduzida por essa tradição, uma tradição que desconsiderava as Escrituras ou que de alguma maneira deturpavam as Escrituras com a finalidade de controlar as pessoas e com a finalidade de enriquecer a partir das normas estabelecidas. Assim que a igreja pensava e assim que a igreja agia. Nessa época, as pessoas comuns, ou seja, aqueles que não faziam parte da liderança da igreja, não tinham acesso a uma Bíblia como eu e você tem. Isso era, de alguma maneira, privativo daqueles que faziam parte ou pertenciam à liderança da igreja, porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, naquele momento, os únicos que podiam ou que tinham condições de interpretar as Escrituras eram aqueles que haviam sido preparados pela própria igreja para isso. As pessoas comuns não tinham acesso a esse material. As pessoas comuns, elas não tinham acesso às cartas do apóstolo Paulo, aos evangelhos todos que hoje nós acessamos e podemos livremente estudá-los, livremente analisá-los, livremente lê-los e meditar nas suas verdades. Naquela época isso não era possível, e como resultado dessa igreja que quer dominar as pessoas, dessa ausência das Escrituras nas mãos das pessoas, nós experimentamos, ou a igreja daquela época experimentou, uma série de heresias. Muitíssimas heresias que prejudicaram a vida das pessoas. Uma das heresias, por exemplo, é a comediação de Maria. Eu separei duas aqui só para ficar um pouquinho claro para vocês. Então, naquela época, as pessoas da igreja, ou a igreja, defendia que Jesus Cristo não era o único mediador entre Deus e os homens, que Maria também servia como uma mediadora entre Deus e os homens. Então não bastava rogar a Cristo, você podia também rogar a mãe, ou rogue a mãe que o filho atende. Havia essa conversa, esse diálogo, essa defesa dentro da igreja.
E uma outra heresia, que essa foi a que inclusive suscitou ali as 95 teses, são as indulgências. O que são indulgências? É a compra do perdão por meio de dinheiro ou por meio de penitências. Então a igreja dizia o seguinte: você pecou, ou alguém que você conhece que morreu pecou, você pode de alguma forma pagar pelos seus pecados ou pagar pelos pecados de alguém que você ama, de um ente querido que já se foi. Você precisa apenas depositar X valor ali no gasofilaço ou então cumprir alguma penitência, fazer uma peregrinação ou coisas do tipo. Então, a justificação dos pecados, de alguma maneira, não era mais exclusiva da fé em Cristo Jesus. Houve um momento na igreja, justamente por causa dessa deturpação da palavra, que a justificação pelos pecados agora era possível ao homem, desde que ele pagasse o preço devido para isso. E estas coisas todas, essas heresias todas, aconteceram justamente porque a igreja deturpava o ensino bíblico e impedia as pessoas de conhecer a Bíblia por conta própria. Não havia sola escritura. O que havia era um sola igreja, ou um sola tradição, ou um sola vontade daqueles que dominavam o povo. Lembrando que na época de Lutero, a igreja não tinha apenas influência sobre os seus seguidores. A igreja tinha influência sobre todo o Estado. Igreja e Estado era uma coisa só. Então, uma igreja deturpada, com uma visão deturpada das Escrituras, com muitas doutrinas estranhas à palavra de Deus, essa igreja prejudicava as pessoas que ali serviam e prejudicavam toda a sociedade. E isso tudo por falta do sola escritura, porque a Escritura não era um fundamento, a Escritura não era uma base, a Escritura não era ainda a essência da igreja, a essência doutrinária da igreja, a essência da vida da igreja, aquilo que de alguma forma direcionava as pessoas a viverem para a glória de Deus. Com base nisso tudo que eu falei para vocês, nós aprendemos com a história medieval, ou a história medieval nos ensina, que quando a igreja ignora a autoridade bíblica, distanciando-se da revelação de Deus, ela adoece. E como resultado, todos sofrem, tanto a igreja como a sociedade. Você quer ter uma igreja doente? Exclua a Bíblia da vida da igreja. Ou utilize a Bíblia apenas naquilo que os nossos sentimentos e a nossa vontade, o nosso coração, por vezes pecaminoso, inclinado ao mal, deseja. Exclua a Bíblia da vida da igreja. Exclua uma vida que se alimente rotineiramente da palavra de Deus, e a igreja adoecerá. E foi o que aconteceu com a igreja medieval. A reforma protestante foi, antes de tudo, então, neste caso, neste momento, importante porque ela significou uma volta às Escrituras sagradas. E não apenas um retorno às Escrituras, mas uma total submissão às Escrituras. Por que a reforma protestante foi importante no século XVI e é importante para nós até agora? Porque o primeiro passo, a primeira dinâmica que a reforma protestante tomou foi de reconhecer a autoridade bíblica, de tentar compreender a vontade do Senhor expressa nas Escrituras a partir da própria Escritura e se submeter a essa autoridade. Então, para a reforma protestante, somente a Escritura possuía autoridade sobre a tradição da igreja e nunca o contrário. Somente a Escritura possuía autoridade sobre a vida dos fiéis. Somente a Escritura poderia apontar os caminhos que deveriam ser seguidos. Somente a Escritura. Tendo dito isso, a gente precisa trazer estas coisas para os nossos dias. E para nossa tristeza, em grande medida, a igreja moderna tem cometido erros semelhantes ao da igreja, ou os erros cometidos pela igreja medieval. Infelizmente. Infelizmente, com poucas exceções. Hoje, eu não sei se vocês têm essa impressão, talvez o pastor Wellerson tenha, mas pelo que eu vejo, há um grande distanciamento em nossos dias dos fundamentos da reforma protestante, principalmente do sola escritura. Talvez isso não fique tão claro para nós que somos uma igreja presbiteriana, que sempre enfatizamos, que sempre prezamos pelo ensino bíblico. Mas quando você liga a sua TV, quando você ouve o seu rádio, quando você
vai ali para a sua mídia social, os jovens estão muito ligados nas mídias sociais, e hoje as igrejas estão acontecendo aonde? Nas mídias sociais, em grande grau, né? Com grande destaque nas mídias sociais. Nós vemos que, de alguma forma, as igrejas estão se distanciando desse fundamento do sola escritura. Elas estão cada vez mais longe desse princípio tão belo e tão importante da fé reformada. Não obstante, as centenas de livros evangélicos que são vendidos, né? Nunca se vendeu tantos livros de cunho evangélico no Brasil. Nunca se vendeu tantas bíblias de estudo. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que existe Bíblia de estudo para tudo, não é verdade? Bíblia de estudo da mulher, do adolescente, Bíblia de estudo do obreiro, Bíblia de estudo do diácono, da criança. Existe Bíblia de estudo do obreiro, de tudo quanto é tipo de gosto, para todo quanto é tipo de espécie de pessoa, não é verdade? Bíblia de estudo dos mais variados tipos. Quando eu vou na Conde de Sarzedas, né, que é aquela rua em São Paulo, que via de regra é composta de lojas evangélicas, eu entro em algumas livrarias, eu fico abismado com a quantidade de tipos de Bíblia, de estudos e da quantidade de livros que existem ali. Antigamente, no começo da minha caminhada, não sei se era só falta de acesso, mas a impressão que eu tinha é que as editoras lançavam menos livros por ano. Agora é uma enxurrada de livros lançados todo ano. Mas uma coisa que eu tenho percebido também, ainda que muitos livros sejam vendidos, muitas bíblias de estudo sejam elaboradas e vendidas, que isso não tem causado um impacto tão grande no nosso conhecimento do Evangelho. E eu digo isso a partir da minha própria experiência como pastor. Eu não tenho uma experiência tão vasta como a do pastor Wellerson, que tem mais de 20 anos já de pastoreio, mas eu tenho 5 anos como pastor. Mas lido com gente desde quando eu fui para o seminário. E o que eu tenho percebido é que as pessoas elas não têm crescido no conhecimento bíblico, que de alguma forma testifica que o sola escritura não é algo real dentro das nossas igrejas. Que o somente a escritura não necessariamente está em vigor nas nossas vidas. Ainda que eu tenha uma boa biblioteca, ainda que eu tenha um Kindle, né, um leitor ali de livros digitais cheios de livros cristãos, ainda que eu tenha bíblias variadas, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão se distanciando do ensino real, verdadeiro da palavra. Eu não estou sozinho nessa. Trago aqui um grande pregador chamado Hernandes Dias Lopes, e ele diz o seguinte: falta firmeza doutrinária e sobra interesse pelas últimas novidades do mercado. Ele avaliando essas questões, ele diz o seguinte: as pessoas estão querendo comprar bíblias novas, estão querendo ir para conferências, e cada vez mais conferências, agora estão cada vez mais ligadas nas lives teológicas que existem aí na internet, mundo afora, mas falta uma firmeza doutrinária. O que sobra não é uma compreensão mais clara das Escrituras. O que está sobrando, infelizmente, é interesse pelo movimento mercadológico da fé. As pessoas estão consumindo, mas não estão consumindo bem. As pessoas estão cada vez mais interessadas na moda que está em vigor naquele momento. Por exemplo, hoje a moda em vigor entre os jovens cristãos é a teologia coaching. Alguém já ouviu falar da teologia coaching? Quem já ouviu falar da teologia coaching? Existem vários nomes famosíssimos. Tem alguns pastores coachings que têm mais ou menos 6 milhões de seguidores na internet em apenas uma mídia social. 6 milhões. E eu fiz uma pesquisa esses dias. Não foi uma pesquisa abrangente. Mas o que eu fiz? Eu parei um tempo na frente do meu celular e eu fui nos pregadores reformados, que eu acredito que são os mais conhecidos, tanto no Brasil como fora. E eles não chegam nem perto de 1 milhão. Sim, 600 mil, 700 mil seguidores. E um único coaching, o único pastor coaching, 6 milhões de seguidores. E quando você olha para a igreja que esse pastor pastoreia, é uma igreja praticamente de jovens, dessa faixa etária, de 18 até 35 anos. Então os jovens estão interessados nesse movimento. É um movimento novo, é um movimento que de alguma forma os atraiu, só que não é um movimento saudável. Não existe um sola escritura, existem outras coisas que para eles são fundamentais. Por exemplo, a teologia coaching,
É uma teologia marcada por antropocentrismo e pelo hedonismo. O homem é o centro dessa teologia. Então as pregações são todas voltadas para a pessoa. Você pode, você consegue, você é bom. Se você tentar, você vai dar conta. Não desiste não, levanta, você tem força. É esse tipo de pregação. E é uma pregação sempre trazendo as pessoas para um prazer que elas já buscam naturalmente por causa da inclinação do seu coração. O nosso coração ele tem inclinação, ou tem inclinações contrárias a Deus às vezes. E nós desejamos experimentar prazer naquilo que Deus diz que não devemos buscar. Não é assim que acontece? Por vezes a gente olha para coisas que parecem prazerosas para a nossa carnalidade, mas que não são agradáveis ao Senhor. O que esses coachings fazem? Eles vendem uma vida maravilhosa, de alegria plena, de satisfação total. E nós já vivemos numa sociedade marcada pelo hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer a todo custo. É uma vida que vive para encontrar alegria. É uma vida que despreza a dor. É uma vida que despreza a angústia. É uma vida que despreza a tristeza. É uma vida onde a pessoa tem que ser vitoriosa, e para ser vitoriosa ela tem que realizar os seus sonhos, tem que realizar ali os seus projetos, realizar os seus planos, e é isso que a teologia coach vende. E estas coisas não estão em harmonia com as Escrituras. Não estão em harmonia com as Escrituras. Mais uma vez eu chamo o reverendo Hernandes aqui. Reverendo Hernandes, descrevendo a nossa geração, ele diz que as pessoas não examinam mais a palavra de Deus. Não têm raízes nem compromisso. A luz interior é mais importante que a palavra revelada. Ou seja, o desejo delas é mais importante do que aquilo que Deus expressa nas Escrituras. A experiência é mais importante que a verdade. As emoções estão no trono e a razão está destronada. As pessoas preferem sentir do que pensar. Querem as dádivas, mas não o compromisso. E isso tudo é uma marca de uma igreja onde o solo escritura já não é central. Todas as vezes que eu olho para mim e digo, mais importa o que eu quero do que o Senhor quer, o solo escritura morreu na minha vida. Foi extinguido. Não importa a quantidade de Bíblias que eu tenha, não importa a quantidade de livros teológicos que eu tenha lido. Se eu digo, o importante é a minha vontade, o importante é o meu querer, o importante é o que eu desejo, já não há mais Bíblia reinando como palavra de autoridade do Senhor na sua vida. Vamos continuar. Mas isso nos afeta também. Não afeta só a teologia coaching, afeta também nós presbiterianos. Conhecidos historicamente por seu apego à verdade e por seu labor doutrinário. Nós somos conhecidos por serem pessoas que amam a verdade. Nós lutamos pela boa doutrina, mas eu vejo que isso tem nos afetado. E eu falo isso a partir da minha própria experiência. Muitos crentes presbiterianos com quem eu tenho lidado, mesmo depois de muitos anos na igreja, não conseguem responder perguntas básicas. Eu tenho trabalhado nesse último ano, agora tentando aconselhar pessoas. Tenho trabalhado um pouco mais com aconselhamento bíblico. Então tenho atendido pessoas da igreja e tenho atendido pessoas de fora da igreja. E algumas que eu atendo de fora da igreja são de igrejas reformadas. E eu fico abismado, porque no aconselhamento bíblico a gente faz uma espécie de discipulado também. Então eu faço perguntas do tipo, quem é Jesus? E sabe a resposta que eu ouço? É tudo. Aí eu tento cutucar um pouco mais, tá, mas o que é tudo? É tudo para mim, pastor. Mas o que é o tudo, né? A pessoa não consegue, ela patina, ela não consegue responder que Jesus é o Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Messias prometido. É o Messias prometido. É a semente da mulher que esmagaria a semente de Satanás, a cabeça da semente de Satanás. Ele é o Messias prometido. As pessoas não conseguem desenvolver, por exemplo, quando eu pergunto o que é o pecado. Perguntas básicas. O que é o pecado? Ou então, como somos salvos? Quantas vezes eu me deparo com gente que já está há 40 anos de igreja presbiteriana do Brasil, e quando você pergunta para essa pessoa como você pode ser salvo em Cristo Jesus, e a resposta mais básica seria pela fé em Cristo Jesus.
E por vezes você é pego de surpresa com: não, eu preciso realizar coisas, eu preciso fazer coisas, eu preciso fazer por onde. Está vendo como isso nos afeta também? Talvez não afete tanto a igreja presbiteriana de Votorantim, afete mais as igrejas mais para perto do centro de São Paulo, né? Mas é uma verdade, é uma realidade. E outras perguntas mais, como por exemplo, podemos ter certeza da salvação? Qual é a obra do Pai, do Filho? Qual é a obra do Espírito? O que é andar no Espírito? O que é o fruto do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Ou qual é o fruto do Espírito? As pessoas não conseguem responder esse tipo de pergunta. E eu entendo que a inabilidade em responder a essas perguntas está ligada à superficialidade do conhecimento bíblico, resultante da falta de interesse, por exemplo, pela escola bíblica dominical, resultante pela falta de interesse por sermões verdadeiramente expositivos, por ouvir a palavra de Deus, não se interessam em ouvir a palavra de Deus no momento do culto, e a falta de interesse pela leitura individual e meditativa das Escrituras. Essa falta de conhecimento só demonstra a falta de interesse por coisas que são fundamentais e que contribuem no nosso ensino. Nós temos vivido como igreja presbiteriana do Brasil um declínio na escola bíblica dominical há muitos anos, com raras exceções de algumas igrejas que a escola bíblica dominical ainda continua muito pulsante e viva. A grande parte das nossas igrejas, algumas até já aboliram a escola bíblica dominical. Você conversa com pessoas no dia a dia e pergunta se elas estão lendo as Escrituras, e por vezes elas não leem ali diariamente as Escrituras. Se você perguntar para alguém numa sexta-feira, num sábado como esse, se a pessoa leu as Escrituras daquela semana, é possível que ela diga que não. É possível que ela diga que não. Então há uma falta de interesse. As pessoas estão querendo cultos cada vez mais agradáveis a elas, mensagens mais dinâmicas, pastores mais bonachões, e não necessariamente pastores sérios que pregam a palavra de Deus, que expõem a palavra de Deus. Elas querem ser entretidas e não confrontadas e desafiadas. E isso tudo é uma demonstração de que o solo Escritura, infelizmente, está se perdendo, inclusive entre nós. Por essa razão, uma das maiores urgências que possuímos como igreja é retornarmos à palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Encarar isso com seriedade. Encarar as Escrituras como a regra de fé e prática que Deus nos deu. Agora a gente vai para o texto, né? Você talvez esteja pensando, não vai para o texto nunca, né? Agora é a hora, tá, irmãos? No texto nós veremos 3 razões dadas pela própria Bíblia que comprovam o solo Escritura como uma doutrina fundamental para a fé cristã. É assim que eu vejo esse texto, ou é assim que nós aplicaremos este texto hoje. E eu quero compartilhar com vocês um tema, né, para a gente explorar esse texto. E o tema seria 3 razões bíblicas para declararmos o sola Escritura. A Bíblia nos dará 3 razões aqui nesse texto que vão nos ajudar a declararmos com mais intensidade, com mais certeza, o sola Escritura. Somente a Escritura. Primeira razão. Por que nós devemos declarar o sola Escritura? Porque somente a Escritura pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo. Somente as Escrituras podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo. Olha só o que diz o versículo 15: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então apenas por meio da Escritura Sagrada nós podemos conhecer quem Cristo é. Por meio das Escrituras Sagradas os nossos olhos são abertos para crermos na pessoa e na obra de Cristo. E apenas por meio da Escritura Sagrada nós podemos desfrutar salvação através da fé em Cristo Jesus. Não existe outro meio, não existe outra forma. Apenas por meio do conhecimento da palavra nós conhecemos o Deus da palavra. Apenas por meio do conhecimento da palavra nós conhecemos o Verbo encarnado, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a própria Bíblia nos diz isso. O Senhor Jesus Cristo, lá em João 5,39, ele vai dizer algo extraordinário. Ele diz assim:
examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui em João 5,39, Jesus está numa discussão com líderes religiosos que julgavam examinar as Escrituras. Jesus diz: vocês examinam e vocês não me reconhecem como Filho de Deus, como Messias? São as Escrituras que testificam de mim. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus. O Antigo Testamento aponta para um Cristo que viria. O Antigo Testamento fazia com que as pessoas no passado olhassem para a frente e deslumbrassem a cruz de Cristo, Cristo que viria. E o Novo Testamento também aponta para Cristo, mas aponta para o Cristo que veio. O Novo Testamento nos faz olhar para trás e enxergar a cruz de Cristo, enxergar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo por nós e ressuscitando. Toda a palavra de Deus anuncia a Jesus Cristo. Cristo e o Evangelho são um assunto central das Escrituras. Então, por que nós devemos declarar o sola Escritura, o somente a Escritura? Porque apenas por meio da Escritura nós obtemos conhecimento, sabedoria, que nos conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo, em outro texto, ele vai dizer que é por meio do ouvir dessa palavra que a fé é gerada em nós. Olha só, em Romanos 10:17 ele diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro que a fé que vai nos direcionar a Cristo Jesus como o Senhor das nossas vidas, que vai fazer com que desfrutemos a salvação que Cristo nos proporciona, ela é obtida, ela é gerada em nós por meio da palavra. A fé é fruto de um ouvido atento. A fé é fruto de pessoas, ou é fruto da dedicação de pessoas para compreenderem a verdade bíblica e de outras para ensinarem. Isso é o que produz fé. Então, por que o sola Escritura é importante para nós? Por que nós devemos proclamá-lo, defendê-lo, buscá-lo e tê-lo como uma base das nossas igrejas? Porque não há salvação. É impossível que alguém alcance a salvação senão por meio daquilo que o Senhor nos revela de forma específica e que nos conduz a Cristo Jesus, que é a palavra. Em segundo lugar, por que nós devemos proclamar o sola Escritura, o somente a Escritura? Porque somente a Escritura e toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só o que diz o versículo 16, parte A. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Depois Paulo vai dizer que ela é útil. Então, somente a Escritura é inspirada por Deus. O que significa isso? A palavra inspirada no original significa soprada por Deus. O que isso quer dizer? Quais são as implicações disso para as nossas vidas? Isso significa que todo o conteúdo bíblico foi comunicado aos escritores, os autores bíblicos, pelo próprio Deus. Todo o conteúdo bíblico foi comunicado pelo próprio Deus. Deus, com isso, não que ele tenha anulado a personalidade dos autores bíblicos, os autores bíblicos continuaram ali com a sua personalidade preservada, escreveram dentro do seu tempo, para pessoas do seu tempo, mas Deus os conduziu pelo seu Espírito a escreverem apenas aquilo que o próprio Deus desejava. Quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo que não há nada na palavra que não tenha sido dado pelo Senhor, que não faça parte da vontade do Senhor, que não esteja dentro do querer do Senhor e que não seja benéfico a nós, uma vez que provém do Senhor. Toda a Escritura. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando do Antigo Testamento, porque era a Escritura que ele tinha naquele momento, mas existem outros textos variados que falam de toda a Escritura, inclusive dos textos do próprio apóstolo Paulo. Pedro, mais à frente, na sua epístola, em 2 de Pedro 1,20, ele diz assim, sabendo primeiramente isto, deixa eu só pegar aqui, aqui, 2 de Pedro 3,16, 2 de Pedro 3,16 diz assim,
ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então o apóstolo Pedro aqui está falando das cartas do apóstolo Paulo, que são difíceis de entender, que algumas pessoas estavam deturpando, como deturpavam o restante das escrituras. Então o apóstolo Pedro aqui está olhando para os escritos do apóstolo Paulo e compreendendo os escritos do apóstolo Paulo como escritura sagrada. Então a própria Bíblia, ela se coloca diante de nós como um texto sagrado dado pelo próprio Deus. Toda a escritura, Antigo e Novo Testamento. Então Deus inspirou, Deus soprou, e é nesse sentido que a Bíblia é a palavra de Deus, pois elas são um registro da vontade de Deus para o seu povo, pois elas são o registro daquilo que o próprio Deus falou, em alguns momentos de maneira direta. No Antigo Testamento nós vemos vários textos que dizem assim: assim diz o Senhor, uma revelação direta a um profeta. Mas em outros momentos, como por exemplo, nesse texto que nós lemos, é o apóstolo Paulo falando, mas inspirado por Deus. É como se o próprio Deus ainda continuasse falando. Franklin Ferreira, um teólogo brasileiro, ele escreveu um livro chamado Pilares da Fé, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Ele diz o seguinte sobre esse ponto que eu estou trabalhando com vocês. Então, o que o apóstolo afirma nesse ponto, de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, o que ele afirma é que as escrituras são objeto da ação de Deus. A formação das escrituras é inteiramente associada à atividade de Deus. Desse modo, quando pensamos no testemunho que a escritura dá de si mesma, sabemos que ela afirma a própria inspiração. Em outras palavras, os escritores canônicos afirmam a inspiração do texto sagrado. Portanto, devemos à Escritura a mesma reverência devida a Deus, já que ela tem nele sua única fonte, e não existe nenhuma origem humana misturada nela. O que o Franklin Ferreira está dizendo aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos à Escritura a mesma reverência que nós damos ao Senhor, porque são as Escrituras que nos revelam a Deus e onde o próprio Deus fala conosco. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que muitos menosprezam, é a palavra de Deus que muitos ignoram, é a palavra de Deus que muitos deturpam. É o próprio Deus falando. Nós temos um outro texto, 2 de Pedro 1,20, onde Pedro enfatiza ainda mais que essa palavra ela não é fruto de lucubração humana, de pensamentos humanos, de intenções humanas, mas ela é revelação divina. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 1,20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Muito pelo contrário, toda profecia ela é fruto de inspiração divina. João Calvino, falando desse texto que eu acabei de ler de 1 Pedro, ele diz o seguinte: sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que como órgãos do Espírito Santo pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. Então, quando nós pegamos a Bíblia em nossas mãos, nós estamos pegando um livro autorizado por Deus, dado pelo próprio Deus, é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, não é um manual de ajuda, mas é onde nós ouvimos a voz do Senhor. Quantas vezes eu me deparei com pessoas dizendo: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Na ideia de querer ouvir a voz de Deus numa oração, numa confirmação de alguma vontade, de alguma dúvida, de algum questionamento, como se Deus viesse e falasse: não faça isso, faça aquilo, de maneira audível no quarto quando ela estivesse orando. E Deus não fala assim, Deus fala na palavra. Deus nos fala por meio da palavra. Quando eu leio a Escritura, quando eu compreendo a Escritura, então eu ouço a voz
do Senhor. E para nós fecharmos, por que nós devemos então declarar o sola Escritura? Em último lugar, porque somente a Escritura pode nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Somente a Escritura pode nos aperfeiçoar. Nada além da Escritura pode nos moldar dessa forma. Nada além das Escrituras pode nos habilitar para o serviço de Deus, como a palavra do Senhor o faz. Então Paulo aqui ele diz estas coisas, que a Escritura ensina, repreende, corrige e educa. Então, em primeiro lugar, na Bíblia nós somos ensinados. O que isso significa? Significa que é na Escritura, na palavra de Deus, que aprendemos o que é correto aos olhos do Senhor. A ideia de ensinar aqui é de sã doutrina. A Escritura é a única fonte autorizada de toda a sã doutrina. Se eu quero aprender o que Deus compreende como belo, se eu quero aprender quais são as verdades que o Senhor tem para a sua criação, a fonte para aprender essas verdades, a fonte para aprender o querer do Senhor é a palavra de Deus. Ela é o único instrumento de Deus para nos ensinar uma doutrina sã, uma doutrina boa, uma doutrina que faz bem à igreja. Em segundo lugar, a Bíblia, ou na Bíblia, nós somos repreendidos. O que isso significa? Que na Bíblia nós aprendemos o que é incorreto aos olhos de Deus. Se na Bíblia nós aprendemos o que é correto e aquilo que nós devemos desejar e fazer, na Bíblia também nós aprendemos aquilo que é incorreto. Então é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: a Bíblia ela diz, vejam, é isso que eu espero de vocês. Mas de contrapartida ela também diz, vejam, isso eu não espero de vocês. Isso não é bom. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz o que é bom e agradável a Deus, ela repreende no sentido de nos chamar a atenção para aquilo que é desagradável ao Senhor. Então, onde que nós aprendemos o que deve ser feito em glórias ao Senhor, em cumprimento à vontade de Deus, e o que não deve ser feito porque é algo detestável a Deus? Na palavra. Ela ensina, mostrando a beleza, a sã doutrina, e ela nos repreende mostrando: não faça, não toque, cuidado, pare. A Bíblia ela é o único instrumento de Deus para isso. A Escritura nos habilita a refutarmos o erro e o pecado. Quando ela diz aquilo que é desagradável ao Senhor, quando ela mostra aquilo que Deus abomina, ela então nos habilita a refutarmos em nós e nos outros aquilo que é errado e aquilo que é pecaminoso. E a Bíblia nos corrige, o apóstolo Paulo diz. O que isso significa? Significa que aprendemos o que está errado em nós e o que precisa ser mudado em nós. Estão percebendo a dinâmica do texto? Em primeiro lugar, o que é belo. Em segundo lugar, o que é mal aos olhos de Deus. E agora, ela nos corrige, é algo mais próximo. A Bíblia revela a escuridão que há em nós, os pecados que há em nós. Se eu quero viver uma vida aperfeiçoada para o Senhor, se eu quero viver uma vida santa diante de Deus, eu preciso ir para as Escrituras, porque elas lançam luz sobre mim, e é esse lançar luz que vai me dar ali claridade suficiente para entender quais são os pecados que eu tenho cometido. É na Escritura que eu aprendo o que eu devo tocar e o que eu não devo tocar. É na Escritura que eu aprendo o que eu devo desejar e o que eu não devo desejar. E mais do que isso, é na Escritura às vezes que eu sou confrontado e aprendo que eu estou fazendo coisas que na minha opinião não são pecaminosas, mas que na opinião do Senhor é. E eu preciso abandoná-las. Quem nos corrige é a palavra de Deus. Então, quanto mais distante da palavra de Deus nós estivermos, menos condições nós teremos de viver uma vida mais digna do Senhor, mais parecida e semelhante com a vida de Cristo. Quanto mais próximos das Escrituras, mais vai doer, mais vai machucar. Isso é certeza. Não é algo tão agradável assim. É muito agradável o resultado, mas o caminho não, nem tanto. Então, quanto mais eu me aproximo das Escrituras, mais eu percebo que eu sou arrogante às vezes. Quanto mais eu me aproximo das Escrituras, mais eu percebo que eu fui egoísta em determinadas circunstâncias. Quanto mais eu me aproximo das Escrituras, mais eu percebo que os meus olhos são maus, porque eles têm desejado coisas que Deus não deseja. Quanto mais próximo das Escrituras,
mais eu percebo as minhas falhas. E o mais importante disso é que quanto mais próximos das Escrituras e mais percebemos as nossas falhas, mais nos vemos como pobres que necessitam do Senhor. E isso nos leva para perto de Deus. A Escritura ensina, repreende, chama-nos a atenção, mas ela nos corrige. Ela nos corrige. Por isso que o somente Escritura é importante para nós. Quando somente Escritura não é uma realidade dentro da igreja, a igreja se desvia do Senhor e comete inúmeros pecados. Quando só a Escritura não é importante para as nossas vidas de maneira individual, nós nos afastamos do Senhor. Nós começamos a olhar para aquilo que a igreja faz correto, e porque por vezes aquilo é contrário às nossas vontades, como se aquilo fosse mal, como se fosse algo a ser abandonado. Quem nos transforma é o Espírito, e o Espírito opera por meio da palavra, trazendo-nos a verdade da palavra. E por fim, Paulo diz que na Bíblia nós somos educados, ela nos educa para a justiça. O que isso significa? Que nós aprendemos a permanecer firmes nos caminhos do Senhor. A Escritura, ela muda o nosso caráter e molda quem somos, a imagem de Cristo Jesus. Então ela não apenas ensina boa doutrina, ela não apenas trabalha a sua cabeça para que você tenha muito conhecimento, ela não apenas diz o que é mal, porque se ela dissesse apenas o que é mal e trabalhasse boa doutrina, talvez você seria um legalista, porque você ficaria olhando aquilo que está errado e denunciando o erro apenas. Mas ela trabalha em você, ela muda o seu coração, ela desafia o seu coração, ela faz com que você olhe para você mesmo, ela faz com que você avalie a sua própria vida, e mais do que isso, ela nos transforma e nos molda a semelhança de Cristo Jesus. Ela nos educa na justiça. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, se você quer viver uma vida que reflita Cristo Jesus, você precisa de contato com a palavra de Deus, de contato diário, de contato profundo, de contato real, um contato onde você se submeta às verdades que aqui são reveladas. E por que a Bíblia ensina, repreende, corrige, educa? Isso tudo para nos aperfeiçoar e para nos habilitar. Versículo 17, para fecharmos. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo vai dar as razões pelas quais a Bíblia realiza todas estas coisas em nós. E quais são essas razões? Nos aperfeiçoar e nos tornar habilitados, apropriados para vivermos toda a boa obra que de antemão foram preparadas para nós em Cristo Jesus. É isso que diz Efésios 2:10. A Escritura é o único instrumento, ou é o instrumento, que Deus usa para nos preparar, para nos aperfeiçoar e capacitar para toda boa obra. Logo, se a Escritura é o único instrumento, ou é o instrumento que Deus usa no nosso aperfeiçoamento, é por meio dela que Deus nos ensina, é por meio dela que Deus nos repreende, é por meio dela que Deus nos corrige, é por meio dela que Deus nos educa. Ao nos afastarmos dela, ou uma vida sem a Escritura Sagrada, não possui ou não experimenta progresso na caminhada com Cristo Jesus. Sem a Escritura Sagrada, não há fruto do Espírito em nós. Sem a Escritura Sagrada, não há aperfeiçoamento nas nossas vidas. Sem a Escritura Sagrada, é impossível viver uma vida que glorifique a Deus. A igreja no passado viveu essa experiência de anular as Escrituras do seu dia a dia. E os resultados foram drásticos, terríveis. Mas Deus levantou um grupo de pessoas em épocas diferentes que lutaram para que as Escrituras hoje fossem centrais na igreja cristã.
Não despreze isso. Não desvalorize isso. Quero fechar pedindo, ou fazendo este apelo a vocês. Dedique-se, ou melhor, esforcem-se. Deem tudo de si, deem tudo de vocês, para viverem uma vida submissa à palavra de Deus, cativa à palavra de Deus. Somente a Escritura Sagrada pode formar o caráter de Cristo em você. Mais nada. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos deu. Momento onde nós abrimos a Tua Palavra. Momento onde o Teu Espírito Santo nos deu luz para compreendermos as Tuas verdades. Aprendemos, ó Deus amado, que sem as Escrituras nós ficamos em trevas. Ela é a luz para o nosso caminho. Ela é a lâmpada que traz clareza para caminharmos com o Senhor. Sem a palavra nós não somos aperfeiçoados, não somos ensinados, não somos educados, não somos repreendidos nem corrigidos. Sem a palavra nós não podemos conhecer o Verbo encarnado, que é Cristo Jesus. É por meio dela que a fé vem a nós. Por isso te pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos ajude a compreendermos estas verdades. E não apenas a compreendê-las, mas a partir da compreensão a viver uma vida onde a Escritura, onde a palavra do Senhor seja um fundamento no nosso dia a dia. Que tudo o que fizermos esteja ou seja coerente com a palavra do Senhor. Que tudo que desejarmos, que tudo que pensarmos passe pelo crivo da palavra do Senhor. Que a Bíblia seja de fato, Deus amado, para a honra e glória do Seu nome, a regra e fé, a regra de fé e prática dessa igreja, da minha igreja, da igreja do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.